Tarcísio Gomes de Freitas era funcionário do DENIT. Já já a gente mostra essa imagem aqui, porque ela vai ser parte importante do que a gente vai contar aqui. O Tarcísio Gomes de Freitas era um funcionário do DENIT, emprestado ao DENIT, governo Dilma, depois Bolsonaro assume a presidência da República e o convida para ser ministro da Infraestrutura. E ele foi um ministro bem avaliado, né? O presidente Bolsonaro sempre fez questão de exaltar o trabalho dele, porque conseguiu fazer muito com pouco dinheiro, fez concessões e privatizações consideradas muito bem sucedidas, etc. e tal. Passou a imagem de um sujeito sério, técnico, que não se envolvia em disputas político-eleitorais menores e disse o seguinte: bom, esse tem futuro. Eu vou escolhê-lo para disputar alguma eleição pelo país. Foi cogitada a possibilidade dele ser candidato ao Senado por Goiás, em outros lugares, mas Bolsonaro disse o seguinte: não, você vai ser candidato ao governo de São Paulo. Sem nenhum vínculo com São Paulo, sem nunca ter morado em São Paulo. Ele passou um tempo em Campinas, na Escola do Exército aqui, mas nunca foi a residência fixa e isso nos leva a concluir que ele nunca teve intimidade com os problemas com os quais vai ter de lidar a partir de 1º de janeiro na condição de governador, né? Mas, enfim, isso ficou para trás. Ele ganhou a eleição, foi ao segundo turno contra Fernando Haddad, deixou o PSDB de fora do segundo turno e aí começou a tentar se equilibrar entre alguns polos. Ele me lembra, sabe aquele sujeito que a gente vê às vezes naquele desafio que vai tentando passar uma cordinha mínima, pisando nela entre dois prédios, sempre amarrado a um cinto de segurança? É mais ou menos a situação do Tarcísio Gomes de Freitas, porque ele está tentando sair do prédio do bolsonarismo raiz para atravessar essa linha tênue, equilibrando-se, sabe Deus como, para chegar na condição de líder da centro-direita, para alçar voos maiores nos próximos anos. Como, por exemplo, representar esse grupo sem ter como premissa o atrito, a raiva, a briga permanente, né? Pois bem, para fazer isso ele se aliou a Gilberto Kassab em São Paulo, por exemplo, né? E desde que ganhou a eleição tem sido muito contido nas suas declarações e deu uma entrevista para o Caio Junqueira semana passada que irritou os bolsonaristas. Eu não sei se a gente tem aqui a entrevista, eu queria recuperar. Ele disse que não é um bolsonarista raiz, que acha legal privatizar, que acha legal estimular a iniciativa privada, que acha interessante a liberdade econômica, que pretende auxiliar o empreendedor em São Paulo, mas que não quer entrar em guerra cultural, não quer ficar discutindo aborto, discussão sobre... Como é que é aquela história que eles falam? Discussão sobre gênero na escola, né? Escola sem partido, ideologia de gênero, exatamente. Não quer entrar nessa discussão, né? Isso pegou mal, pegou mal. Está aqui a entrevista que ele deu para o Caio Junqueira, que aliás repercutiu no país inteiro. Nunca fui bolsonarista raiz e não vou entrar em guerra ideológica, diz Tarcísio à CNN. Esse foi o primeiro problema. Outro é o bolsonarismo não se sentir representado por alguém que o bolsonarismo entende elegeu em São Paulo. Porque o que é que os bolsonaristas dizem? Bom, sem o Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas seria um técnico. Ele jamais seria eleito governador do maior e mais rico estado da Confederação. Então ele tem uma dívida com o presidente, Jair Bolsonaro, para os bolsonaristas. E ele deu a Secretaria de Segurança Pública para o bolsonarismo raiz, com o chamado Capitão Derrite, que na Polícia Militar, na Rota, que é o batalhão mais contundente, digamos assim, da Polícia Militar, defende sempre aquelas teses, bandido bom é bandido morto, enfim, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí, porque administrar a segurança pública com base nessas teses rasteiras vai ser um problema e tanto. Mas, enfim, os bolsonaristas se sentem pouco representados até agora na escolha de secretários para o governo que começa no dia 1º de janeiro. Mas outra coisa que irritou muito o presidente Jair Bolsonaro em relação a Tarcísio Gomes de Freitas foi aquela cena, que agora sim a gente vai mostrar, do Tarcísio Gomes de Freitas, olha só, rindo, contando piada, aparentemente, olha lá, com Alexandre de Moraes, um diálogo completamente amistoso, eles dão risada juntos, um encosta no outro, faz uma piada, conta alguma coisa. Eu imagino que seja alguma coisa engraçada, porque eles estão a todo instante dando risada, né?
Vejam, um encontro amistoso entre o futuro governador de São Paulo e Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da Justiça Eleitoral e foi secretário da Segurança Pública e depois, ou antes, secretário da Justiça em São Paulo. Ou seja, ele tem entrada nas polícias, tanto na civil como na militar, no Ministério Público também. Ele é egresso do Ministério Público, olha lá. Estão vendo? Ó? E ri daqui, e ri de lá. Viu o jogo ontem, não sei o que, parece ser uma conversa assim meio informal, né? Uma coisa entre amigos, olha lá, o Tarcísio dando bastante risada. E isso teria deixado o presidente Jair Bolsonaro mais nervoso do que o canarinho pistola, né? Assim, pô, como é que o cara que eu escolhi, que eu fiz governador de São Paulo, aparece assim, com o meu principal inimigo, com o meu principal adversário, né? E aí, olha, o governador eleito de São Paulo sofreu nas redes sociais, né? Como ingrato, como traidor e tudo mais. E aí, não à toa, no fim de semana agora, ontem, né, domingo, o Tarcísio Gomes de Freitas publicou um tweet admitindo ou reconhecendo que ele não teria chances de vitória em São Paulo, que ele não seria o que é hoje não fosse Jair Bolsonaro. É uma foto um pouco mais antiga, né? Mas olha lá, o coração do cara por trás do presidente da República, poucos têm o privilégio de conhecer. Eu sou um deles e sou grato por isso. Se estou hoje aqui, é porque Jair Bolsonaro confiou em mim e no trabalho de um técnico que em 2018 ninguém conhecia. Ele tem minha eterna admiração e gratidão. Vamos acompanhar os próximos passos, né, para saber se bolsonaristas raiz e o presidente Jair Bolsonaro se contentam com essa declaração de gratidão em redes sociais ou se eles querem, de fato, serem contemplados com espaço numa administração que eles entendem só existe por causa do bolsonarismo raiz e se Tarcísio Gomes de Freitas vai continuar dando sinais de aproximação com aqueles que Jair Bolsonaro considera inimigos mortais. O principal deles, Alexandre de Moraes. Se está certo ou não, aí cada um que faça o seu julgamento, mas que a banda toca assim, pro lado do bolsonarismo, toca, né? Ou está 100% junto, 99% junto, não vale, já é inimigo.